Então agora eu quero ir com você para o nosso segundo passo aqui nesta aula. Eu quero trabalhar com você a definição de intertextualidade. Então, quando eu falo intertextualidade, eu me refiro a um fenômeno que ocorre quando um autor faz uso de um texto anterior para compor um novo texto, gerando uma relação entre ambos, tá? Por isso que a intertextualidade, ela não existe apenas entre o AT e o NT, certo? Também é possível que você tenha intertextualidade entre AT e AT, entre NT e NT, certo? Isso considerando os campos de estudos bíblicos, tá? Se você for expandir, que eu não creio ser o objetivo do nosso curso aqui, mas você tem diversos tipos de intertextualidade possíveis também, tá? Então, outra definição aí que a gente tem, ó. A intertextualidade refere-se ao estudo de como um texto se conecta com outros textos e como essas conexões elas influenciam a interpretação do texto em questão. Então, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: por que Mateus, ao descrever o relato da infância de Jesus, ele fala do Egito amei meu filho, não é? Ele fala do lamento em Ramá, que era Raquel chorando pelos seus filhos. Por que ele faz isso, né? Por quê? Então, desconsiderar esses usos vai causar um déficit tremendo na sua pregação, tá? Aqui nós temos uma outra citação do Abner Chau que diz o seguinte, ó: a intertextualidade significa a maneira como os escritores bíblicos fazem referência a outras partes da escritura, mais especificamente como se referem à maneira como os autores inspirados explicaram revelações anteriores e escreveram seus textos. Esse tipo de construção demonstra a existência de uma hermenêutica profética, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, certo? Os próprios escritores do Antigo Testamento foram exegetas e teólogos, e o nosso papel então é descobrir qual o método deles, certo? O método desses teólogos e exegetas, né? Como eles compreendiam, como eles correlacionavam seus textos com as revelações anteriores e o que intencionalmente criou uma rede de textos no primeiro cânon, tá certo? Por quê? Qual é o assunto, tema que contribuiu para que isso aconteça, tá? Lembrando que a intertextualidade, ela não é uma categoria meramente bíblica, tá? Ela também existe em outras áreas do saber, tá? De maneira geral, a intertextualidade é quando um texto faz referência direta ou indireta a outro texto já existente. Essa referência pode acontecer por meio de uma citação, de uma paráfrase, de uma reutilização temática, de diversas maneiras, tá? Hoje em dia, na nossa geração, nós temos uma política de utilização de outros textos muito severa, né? Aqueles que estão familiarizados com a linguagem acadêmica conhecem as normas da ABNT, mas observe que no primeiro século essas normas elas eram inexistentes. Portanto, os autores eles faziam uso mais livre, né, por assim dizer, quando se considera esse quesito, tá? Na literatura comum, o conceito foi desenvolvido por autores como o Bakhtin e a Júlia Kristeva, tá? Sendo esta última que cunhou o termo intertextualidade. Ela diz que qualquer texto se constrói como um mosaico de citação, certo? Um texto, ele é a absorção e a transformação de outro texto. Quando consideramos a intertextualidade na Bíblia, estamos falando especificamente de como os autores posteriores, e aí eu quero que você entenda que eu vou particularizar bem, não são todos os autores posteriores, são os autores do Novo Testamento. Eles reutilizam, cita, reinterpreta, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre a possibilidade de reinterpretar o texto, fazem alusão a textos anteriores, geralmente no AT com inspiração divina. Então a gente tem, por exemplo, aqui Romanos capítulo 4. Pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui existe um evento, o evento da intertextualidade entre Romanos e Gênesis, certo?
relação acontece, tá? Então, o foco do estudo da intertextualidade é compreender como, mas não somente o como, também o porquê um texto é reutilizado. Nós queremos também avaliar a categoria, se ele é um uso exegético, se ele é um uso tipológico, se ele é um uso analógico, se ele é um sumário ou se ele é uma alusão, tá certo? E também é foco do nosso estudo respeitar o significado original do texto reutilizado e entender como ele é aplicado no novo contexto. E aqui nós rumamos para a nossa conclusão, tá certo? Desta maneira, nós concluímos afirmando que a intertextualidade ela é o uso consciente de um texto anterior para compor um novo, criando um vínculo de sentido entre os dois textos. No caso bíblico, é o modo como os autores inspirados do Novo Testamento, eles interpretam e reutilizam o Antigo à luz da revelação progressiva em Cristo.